Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda, irmã Márcia Cury. Que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs. É um prazer estar falando com vocês nessa manhã. Estou aqui grato a Deus pelos louvores. O Fernando hoje cantou os 3 hinos que eu gosto demais. Perto quero estar, pela cruz, e terminou, seja bem-vindo, Espírito Santo. Irmãos e irmãs, eu tenho uma palavra nessa manhã que está no meu coração, que é como fazemos para vencer o medo. Essa semana completou um ano de pandemia, completou um ano onde nosso país está passando dos 255 mil mortos pela Covid-19. E, de uma certa forma, nós que moramos aqui na parte periférica da cidade, é um sentimento que quer nos afetar constantemente, diariamente, porque é o medo da aglomeração, é o medo do contato, é o medo da convivência, porque aqui não existe regras, não existe leis, aqui não existe decreto de governador, aqui não existe decreto de autoridade nenhuma, a não ser aquilo que a própria comunidade dominada pelo medo, as leis são deles. Vocês entendem o que eu estou falando. E eu queria te dar essa palavra, porque essa palavra também veio para o meu coração. É quando nós acreditamos que temos condições de vencer o medo. A coragem não é a ausência de medo, mas a coragem é superação do medo. Ter coragem não é você não ter medo, pelo contrário, é você conseguir vencer o medo pela coragem. E dentro da Bíblia, alguns homens tiveram coragem, alguns homens foram determinados, perseverantes, para vencer as barreiras, as lutas, as circunstâncias que se levantaram contra a sua vida. E por que eles venceram o medo? Porque eles haviam obtido uma intimidade, uma comunhão com Deus, de uma tal maneira, porque a presença de Deus no homem expulsa todo espírito de medo. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não deu a mim nem a você, minha irmã, meu irmão, um espírito de temor. Ele não quer que eu e você viva escondido. Ele não quer que eu e você viva amedrontado. Ele não quer eu e você roendo unha. Ele não quer eu e você tomando calmante incessantemente, vivendo trêmulo de medo. Não. Por quê, pastor? Porque o Senhor nos deu um espírito de fortaleza, de segurança, de refúgio nele. Ele nos deu o amor, o espírito do amor, que é o espírito que habita em nós, e de moderação. O próprio apóstolo está dizendo, ele não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Então, tem dias que o nosso psicológico está tão afetado, está tão bombardeado por notícias, por tudo que tem acontecido, que a gente começa a querer sentir esse sentimento. Porém, nós temos que expulsá-lo da nossa vida, porque em nós habita o Senhor, que é o espírito de fortaleza, o espírito de amor e de moderação. O que o medo causa numa pessoa? Primeiramente, o que o medo causa é ele ofusca a visão. Uma pessoa, quando está com medo, começa a ver coisas que não vê, que não tem. Uma pessoa, quando está com medo, a vista fica escura, ela não enxerga mais nada, o medo impede ela de se mover, de correr, de agir. Alguém aí, eu já tive, você já teve uma experiência com medo que você ficou sem enxergar nada de tanto medo em sua volta. Por quê? Porque o medo, ele ofusca a visão. E eu olhando para dentro da palavra de Deus,
Eu vou ver Moisés reunindo os espias, mandando eles ir até a terra, espiar a terra. Os homens vão até aquela terra, espia, traz um cacho de uva gigante, volta com os frutos, e aí, quando eles vão passar o relatório para Moisés, eles passam o relatório diante do povo, dizendo: a terra é maravilhosa, não temos do que se queixar da terra, não temos o que reclamar da terra, a terra é perfeita. Porém, existe homens lá da descendência de gigante, os caras são enormes, os nossos inimigos estão morando lá em volta da terra, os homens são grandes, são guerreiros, e nós, a visão, nós somos como gafanhotos diante deles. E aí, para amedrontar ainda mais e causar ainda mais medo ao coração daquela multidão que eu via, eles disseram: eles também nos vê como gafanhotos, ou seja, eles nos vê como pessoas tão pequenininhas que eles podem nos matar, podem nos derrotar, podem nos ferir, podem acabar com a nossa vida a qualquer instante. Seria melhor se a gente tivesse ficado aonde? No Egito. O medo ofusca a tua visão de uma tal maneira que a gente vê todo problema é invencível, toda dificuldade é invencível, toda luta você não tem força, o problema vem ofuscando a tua vida, que aí você começa a olhar para trás e achar que a sua vida lá atrás era melhor, que você vivia melhor. É o medo ofuscando a visão. Olha para você ver o que o medo faz. Ele tira a sua capacidade de enxergar o agir da mão de Deus. O medo e a tristeza fizeram com que aqueles 2 discípulos, voltando para o caminho de Emaús, não reconhecessem que desde o início da viagem até chegar no seu destino, era Jesus Cristo que estava com eles. E a Bíblia vai dizer exatamente por que eles não reconheceram Jesus, porque eles estavam tristes e com medo de tudo que havia acontecido. Eu quero te dar essa palavra nesse domingo de manhã, irmãos, para que você não permita que esse sentimento venha tomar conta da sua vida aí. Que você não fique vivendo uma vida amedrontada pelo futuro, porque o futuro está na mão de Deus. O passado já é passado, o presente é hoje. Então, faça hoje da tua vida uma fortaleza em Deus. Uma fortaleza no Senhor. Olha, quando você tem uma visão diferente, que você enxerga Deus além das circunstâncias, o Fernando já louvou aqui hoje, perto quer estar, e fala que nós vamos adorar a Deus e louvar a Deus acima de qualquer circunstância. Caleb, ele tinha uma visão, mas Josué, diferente dos demais. A multidão do lado de fora da nossa vida, a multidão que está no mundo, que ainda vive segundo os rudimentos desse mundo, é uma visão que está caolha, eles estão cegos, eles estão tateando pelo escuro. Mas eu e você, meu irmão, nós temos a luz de Cristo que está nos iluminando com todos esses acontecimentos, nos preparando, aleluia. É como se o Senhor estivesse dizendo: igreja amada, arruma a sua vida, purifique suas vestes, encha a sua vasilha de azeite, acende a sua vida com a luz de Cristo, porque Ele está voltando. Então, não deixe o medo ofuscar a sua visão. Às vezes você tem um futuro, tem um projeto, tem uma empresa, tem um negócio bom para fazer, mas aí com medo você perde. E toda vez que a gente deixa o sentimento de medo nos dominar, a gente só perde. Porque Deus não habita no meio do medo. Deus chamou homens e mulheres que ainda tivesse ausência de medo. A coragem não é ausência de medo, a coragem é o quê? A superação do medo. Gideão, ainda que ele tivesse ali com medo, o Senhor deu uma palavra tão poderosa que alcançou o coração daquele homem com coragem. Essa manhã o Senhor está te dando essa palavra: seja valoroso, seja confiante, seja determinado e vença todo o medo que tiver se levantado contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus projetos, no nome de Jesus. Caleb, como eu falava a vocês, lá no capítulo 14 de Josué, ele volta na cena agora
com Josué já comandando o povo de Deus e disse: Josué, tu lembra? Lá atrás, há 45 anos, eu tinha 45 anos, quando Deus falou comigo e contigo que não me daria uma terra. Tu acredita, meu general, meu amigo, meu companheiro de obra, que eu ainda estou parecendo um meninão, que eu ainda estou fortalecido pelaquela palavra de Deus, que eu não deixei o medo entrar na minha vida até hoje, e eu sei que os anequins moram lá, mas olha, eu estou com a mesma disposição de entrar na guerra, guerrear e vencer. Então, eu não sei quanto tempo você pode estar esperando. Eu já estou com medo que isso não dê certo, que isso não se cumpra. A promessa de Deus é fiel para mim e para a tua vida até o fim. Até o fim a promessa do Senhor é cumprida. Na minha e na tua vida, desde que eu e você sejamos determinados e não permita que o medo venha ofuscar a nossa visão. O medo, ele tem o poder de paralisar a nossa vida. Quer isso? Tem. Quantos homens e mulheres que não estão paralisados ministerialmente, paralisado na família, paralisado no sentimento, nas emoções? Quantos homens e mulheres estão paralisados, bloqueados a sua mente, o seu desenvolvimento por causa do medo? Não, é verdade, irmãos. Olha o que a Bíblia diz no capítulo 16 e 17 de 1 Samuel. Era um país inteiro dominado pelo medo. E qual era o motivo do medo? Os filisteus haviam contratado Golias, um homem de guerra, um homem altíssimo, um gigante, um homem que, segundo os estudiosos, só de massa muscular, ele tinha 450 quilos, só de massa muscular. Eu já sou forte do jeito que eu sou aqui. Imagina Golias com 450 quilos só de músculo. A ponta da lança de Golias pesava 12 quilos. Para você ter ideia, eu quero 12 quilos na ponta de uma lança. O gigante era enorme, um matador cruel, um assassino, um destruidor de nação, um homem levantado pelo inimigo para amedrontar uma nação inteira. Nós estamos sendo amedrontados, o mundo todo está sendo amedrontado por um inimigo que nós não vemos, um inimigo que nós não sabemos onde ele está alojado. E aí, eu e você, como igreja do Senhor, nós sabemos que nós temos um alto refúgio, que é as asas do poderoso Deus para nos guardar, nos proteger e nos livrar, se assim for da sua vontade. Golias está afrontando o exército de Deus de Israel, afrontando a nação, e o seu chefe, o seu rei, Saul, dominado pelo medo, os soldados dominados pelo medo, se acovardaram e fugia de Golias, e aceitava Golias afrontar o exército de Deus vivo. Mas aí vem um homenzinho chamado Davi, a qual não tinha o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, e ele se levanta diante daquela nação, porque o medo não paralisou Davi, não foi pelo seu tamanho, não foi pela sua habilidade com a guerra, não paralisou Davi, não foi pelo que ele era, não paralisou Davi exatamente pelo que ele tinha. E ele tinha o quê? Ele tinha intimidade, confiança no Deus a qual ele servia. Davi já havia matado o leão, Davi já havia matado o urso, e ninguém sabia que ele havia feito isso. Por quê? Porque o Espírito do Senhor apoderava da vida dele com coragem, e é essa coragem que eu preciso, que você precisa, que o Senhor venha se apoderar de nós nessa manhã de domingo e nos encher o resto desse domingo de confiança, de perseverança, de determinação e de coragem para vencer no nome de Jesus. Era uma nação toda paralisada pelo medo, mas Deus levantou Golias cheio do Espírito, levantou Davi para derrotar Golias cheio do Espírito Santo. Quem você vai ser nessa manhã? Se acovardar como Saul e os soldados do seu exército, ou você vai ser cheio e resplandecente da glória de Deus como Davi? Nós queremos ser como Davi, levantados por Deus, cheio de determinação e confiança, que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Então, não permita que o medo paralise você. Quando Davi vê as afrontas de Golias, ele diz: quem é esse incircunciso para estar falando isso contra o Deus de Israel? Golias não estava afrontando, não era só a nação, ele estava afrontando ao próprio Deus de Israel, e o Senhor levantou um guerreiro pequenininho, de baixa estatura, para derrotar. Eu quero te falar, você pode se sentir nessa manhã pequeno, pode se sentir nessa manhã rebaixado, pode se sentir nessa manhã: o Senhor não ouve minha oração, o Senhor parece que está em silêncio comigo, parece que Deus não está me escutando. Tudo isso é mentira de Satanás. O pastor Manuel acabou de ler aqui no Salmo de número 130. Acabou de ler aqui. E ele acabou de ler uma palavra poderosa para o meu e para o teu coração na abertura desse culto. Poderosa para o meu e para o teu coração. Ele diz: Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Se você pode estar nessa manhã em profundo desespero, não adianta você chamar para o governo, não adianta você confiar em convênio médico, não adianta você confiar em mão de homem, não adianta você confiar em nem outros caminhos, seja eles qual for. É bom você, em nome de Jesus, chamar pelo Senhor teu Deus. Aleluia. É bom você chamar pelo Senhor teu Deus. Gritar por ele. O versículo 2 diz: escuta o meu grito. Ele está dizendo: eu gritei ao Senhor. Tem dia que, para a gente expulsar o medo que quer tomar conta da nossa alma, a gente tem que gritar para o nosso Deus: o Senhor é maior, maior. É aquele que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Então, se nessa manhã de domingo você estava trancado na sua boca, o seu coração fechado, não estava conseguindo expor o que você estava sentindo, então você vai gritar, chamar, como o salmista está dizendo para mim e para você aqui: quando eu estava em profundo desespero, eu chamei pelo meu Pai, pelo meu Deus. Chame pelo Senhor e Ele expulsará todo medo no nome de Jesus. O medo provoca isolamento da pessoa. O que esse medo gera? Ele gera separação, divisão. É aquela pessoa que, por medo de se ferir numa amizade, por medo de se ferir num relacionamento, por medo de se decepcionar, se isola. Em nome de Jesus, não se isole por medo. Deus te chamou para mim, para você viver em comunhão uns com os outros. Oh, como é gostoso acordar o domingo de manhã, sorrir com os amigos, ver os amigos, se alegrar com os amigos, ouvir e adorar a Cristo junto com os amigos. Você tem esse privilégio, eu tenho esse privilégio nessa manhã. O medo, ele quer bloquear emocionalmente as pessoas estão bloqueadas. Pessoas no Japão que têm um alto índice de suicídio, onde os homens estão comprando robôs para se casar, outros estão bloqueados de uma tal maneira que começaram a adotar bichos para colocar no lugar de um filho, para colocar no lugar de um amigo. Irmão, vários tipos de situações que o medo faz, mas em nome de Jesus Cristo é o nosso libertador, aleluia. O medo leva a pessoa a perder o contato com a realidade. Fica, como a gente diz lá no Ceará, fica bitolado da cabeça, abobado, porque foge da realidade por medo. Não tenha medo nessa manhã, Deus está falando comigo, contigo, não tenha medo nessa manhã, porque Deus vai, através da palavra, te dar para mim e para você a receita de como nós devemos vencer o medo. Quer vencer o medo? Desenvolva a tua fé em Cristo Jesus. A primeira arma para você usar para vencer o medo é desenvolver sua fé em Cristo Jesus. Desenvolva a sua fé. Nós começamos a nossa caminhada com Jesus com a fé que a gente vai ali sendo mas amadureça a tua fé. Olha o que a Bíblia vai dizer para mim e para você no capítulo 5 de 1 João, versículo 4. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Olha que palavra tremenda, eu vou ler nessa outra versão aqui. Pois tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu irmão, minha irmã, você é nascido de Deus. Você tem fé, aleluia, que o Senhor vai vencer essa batalha por ti no nome de Jesus. E quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quer vencer o mundo? Creia no poder salvador de Jesus Cristo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua história.
Desenvolva a tua fé. Tem crente que vai viver a vida toda e não vai desenvolver a fé porque vive amedrontado. Desenvolva a tua fé, a tua vida com fé e coragem. Eu tenho fé e coragem. Eu tenho coragem e fé. Eu vou adiante, eu vou romper um pouco mais. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder. Eu vou enfrentar e vou vencer. Quer vencer o medo? Não tire os teus olhos de Deus. Não tire os teus olhos do Senhor. Mantenha a tua visão no Senhor. Porque quando nós estamos olhando para Cristo, o nosso medo não tem poder de ofuscar a nossa visão. Olha o que a palavra de Deus vai dizer para mim e para você sobre olhar para Jesus constantemente, incessantemente. Aí vem os barulhos das tempestades, vem o falatório da multidão, vem a mídia, vem a sociedade, vem as redes sociais, só notícia ruim, bombardeando o dia todo. Televisão hoje parece que vai pingar sangue de tanta notícia ruim aí. Não tire teus olhos do Senhor, Ele é o teu protetor, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu socorro bem presente no dia da adversidade. O autor, a carta dos Hebreus, ele diz no versículo de número 2, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vai ter situação de adversas que vai aparecer para querer fazer você olhar para um lado, olhar para outro, ficar procurando. Não! Por que você não muda seu olhar? Eu estou olhando firmemente para Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. A Bíblia diz que quando as ondas da tempestade, no capítulo 7 de Mateus, estava virando o barco dos discípulos, ele teve que gritar, mestre, é o Senhor mesmo. Jesus disse, sou eu. Então, se é o Senhor, manda que eu vá te encontrar aí. Jesus, então, rapaz, tu está com medo do que dessa ondazinha aí, desse ventinho? Venha. E a Bíblia diz que Pedro sai do barco e começa a andar, mas, de repente, olha o motivo que afundou aquele homem. Ele começou a observar, ou seja, a visão dele começou a enxergar o medo. A visão dele começou a ver o tamanho das ondas. A visão dele começou a ver e escutar o barulho do vento, e a Bíblia diz que ele afunda. Toda vez, irmão, que a gente para escutar a voz do diabo, toda vez que a gente para avaliar o tamanho do problema que a gente está passando, a fé desanima, a fé retrai dentro de nós, o medo toma conta do diagnóstico médico, e aí a gente toma conta, eu estou espirrando demais, hoje eu não sou assim, a minha cabeça está doendo, ai meu Deus, eu já estou contaminado, e aí a gente começa a ficar pneu da cabeça. Mas aí o Senhor está dizendo para mim, para você nessa manhã, quer vencer o medo? Em nome de Jesus, faça o quê? Desenvolva a tua fé com coragem. A tua fé vence o mundo, a tua fé vence Covid, a tua fé vence o desemprego, a tua fé vence a enfermidade, a tua fé te levará para o céu. Pastor, eu estou vivendo isso, então não tire teus olhos do Senhor, que é o autor e consumador da tua fé. Meu Deus do céu, permaneça olhando para a cruz e pela cruz, aleluia, foi louvado aqui nessa manhã. Quer vencer o medo? Não deixe de se revestir de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Vai sair pela manhã, Senhor, me revista de toda a tua armadura, couraça da justiça, cinturão da verdade, bota do evangelho da paz, capacete da fé, aleluia, escudo capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito. Senhor, eu estou um soldado novinho, eu estou um soldado meninão, eu estou um soldado valente. Por quê? Porque você vai vencer o medo, porque você está revestido da armadura que não é do homem, que não é do mundo e que não pode ser do inimigo, que é de Deus. Deus te deu uma armadura. Vai ser seta, vai ser tiro espiritual, vai ter notícias de desânimo pela televisão e você cantando glória para Canaã, eu vou para Canaã.
E aí você está indo, alguém vai dizer na sua empresa, alguém vai dizer na sua família, alguém vai dizer na sua faculdade, onde você tiver alguém dizer, meu Deus, esse homem está animado, essa mulher está alegre, qual é o motivo da tua alegria? Você diz, porque eu sou revestido todas as manhãs pela presença de Deus que traz armas espirituais, que protege a minha mente, protege os meus órgãos vitais, protege os meus pés, protege a minha frente, e eu ainda tenho uma espada de ataque, que é a palavra de Deus, para derrotar todo o levante das trevas contra a minha vida, no nome de Jesus. Se revista, leia lá a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 11, e você vai ver o Senhor falando contigo poderosamente, irmão. A gente tem que aprender a tomar posse do que a palavra de Deus nos ensina. O que a palavra de Deus nos ensina. O versículo de número 11 vai dizer aqui, ó. Para mim e para você, no capítulo Efésios, capítulo 6. Olha o que a palavra vai dizer para mim e para você aqui no versículo 11. Eu vou só ler só o 11, que eu acho tremendo. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Vista-se com a armadura que Deus dá, é Deus que dá a mim e a ti. Você não anda de peito aberto aí, não. Você não anda aí desprotegido como se fosse qualquer um ou qualquer um, não. Se não fosse filho de ninguém, não. Você é filho do Deus Altíssimo. Os olhos do Senhor contemplam a tua vida 24 horas, ainda quando você está dormindo, mesmo assim, ele nem pisca pela tua vida. Ele zela por ti, ele zela pelo teu casamento, ele zela pela tua família, ele zela por tudo aquilo que ele tem feito na tua vida. É ele. Quer vencer o medo? Use a própria palavra do Espírito de Deus, que é a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra. Estou cansado de pregar para crente que tudo derrota ele, que tudo machuca, que tudo fere, é a vítima das vítimas. O povo que nós pregamos aqui no Heliópolis é um povo que você não adianta você pregar, meu filhinho. É um cara que vem da macumba, é o cara que vem do tráfico, é o cara que vem do crime, é o cara que ele precisa de uma palavra de autoridade para ele. Pastor, larga a arma, rapaz, para de cheirar cocaína, joga esse rádio da biqueira no lixo, devolve lá e fica aqui, mas seja homem, caramba, para ficar na presença de Deus, porque eles precisam disso. Aí eu quero transmitir essa palavra da espada do Espírito, para quando o Senhor Jesus, depois que é batizado por João Batista, a Bíblia diz que ele é cheio pelo Espírito de Deus, e aí, sendo cheio pelo Espírito de Deus, Deus não levou ele para os Estados Unidos, não levou ele para a Inglaterra, não levou ele para ver as Torres Eiffel na França. Jesus foi levado para o deserto. Muitas vezes o crente tem medo dessa palavra deserto, mas muitas vezes Deus permite que a gente seja levado, mas não é levado vazio, é levado cheio da presença dele, porque é no deserto que o Senhor prepara, aleluia, as melhores mesas para mim e para você diante dos nossos adversários. Quero te dar essa palavra nessa manhã. Não tenha medo de enfrentar o que tu está enfrentando, não tenha medo de passar o que você está passando, porque você não está passando só. Quero te falar que desertos não duram para sempre. Tudo é passageiro e você vai chegar do outro lado porque você está aprendendo nessa manhã que você tem armas espirituais para vencer todo o medo que estava querendo ofuscar e paralisar a tua vida. Usa a espada do Espírito. Satanás esperou Jesus enfraquecer humanamente, fisicamente. E aí, quando ele é sorrateiro, ele aparece sorrateando em volta de Cristo e começa a querer tentá-lo. E todas as vezes que ele tentou, Cristo tinha uma palavra de vitória para derrotá-lo no nome de Jesus. A espada do Espírito. Tem muito crente que usa a língua, tem muito crente que usa a força do braço, tem muito crente que usa o cartão, que usa o seu poder financeiro. Eu quero que você aprenda a usar a sua fé em Cristo Jesus,
é abandonar o teu braço de carne e confiar no braço forte, na mão forte do teu Deus e do meu Deus nessa manhã. Em nome de Jesus, quer vencer o medo, descanse naquilo que a Bíblia diz. Quer vencer o medo? Descanse naquilo que a Bíblia diz. Quer vencer o medo aí? Descanse naquilo que a Bíblia diz. Quer vencer o medo? Descansa naquilo que a palavra de Deus diz. O versículo 1 do Salmo 91 diz: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo. Está com medo? Se abriga no Deus Altíssimo. Busca a segurança do Deus Altíssimo. Se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso Deus. Aí o salmista diz, pode dizer no versículo 2, pode dizer a ele, ó Senhor Deus, tu és o meu defensor. Quem é teu defensor? Tu és o meu protetor. Quem é o teu protetor? Não é o Daisy Washington. O teu protetor é o Senhor. Tu és o meu Deus, em quem eu confio a ti. Eu só confio no Senhor, irmãos. Diante de toda essa pandemia, máscara, amém, protege, gel, tudo. Mas eu estou confiante no Senhor. Aquele que fez a promessa é fiel para guardar até o fim, no nome de Jesus. O versículo 3 vai dizer sobre o Covid-19, que é tremendo isso aqui, ó. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Quem livrará? Deus. Dos perigos escondidos. Aonde está? Qual é o sinal? Uma tosse? Um espirro? Não. E de doenças mortais. Está dizendo aqui. Eu peguei essa tradução da Bíblia da minha filha exatamente por isso. Quem protegerá você? Deus livrará. E aí o versículo 4, para nós finalizar nessa manhã, diz, ele cobrirá com as suas asas e debaixo delas estará seguro e a fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. A fidelidade de Deus nos protege como um escudo. Não é por causa de nós, porque nós somos imperfeitos, nós somos incapazes, nós somos errantes, essa natureza velha é uma desgraça. Mas o Senhor nos protege segundo a sua grande misericórdia que não tem fim. Ele coloca eu e você debaixo delas, das suas asas. Quero te falar no nome de Jesus, nessa manhã, que a minha vida, a vida das minhas filhas, da minha esposa, a vida de vocês, meus amigos, meus irmãos, a nossa casa, nossos familiares estão guardados debaixo dessa asa protetora do Deus Altíssimo de Israel. O versículo 5 diz, você não terá medo dos perigos da noite, nem do assalto durante o dia. Você não terá medo da peste que se espalha na escuridão, nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 sejam mortos ao teu lado e 10.000 ao teu redor, você não sofrerá nada. Porque o versículo 11 diz, Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés seja ferido nas pedras. Toma posse dessa palavra nessa manhã. Fique com ela e saiba que Deus deu a mim e a você, aleluia, a receita correta, uma maneira correta da gente vencer todo o medo que queria ofuscar a minha e a tua visão. Ele te deu um poder de você desenvolver sua fé, ele te deu uma palavra para você não tirar os olhos dele, ele te deu uma palavra para você se revestir de toda a armadura dele, ele te deu a espada do Espírito, que é a palavra dele, e ele fala, por último, descansa naquilo que a palavra de Deus te garante, que ele é o nosso esconderijo, ele é o esconderijo do Altíssimo, e na sua sombra protetora nós estamos escondidos e livres para a glória do nome de Jesus. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Medo na minha e na tua vida, não, porque Deus já nos deu o espírito de fortaleza, de amor e de moderação. De medo, não.
O que habita em mim, o que habita em você é maior do que aquilo que habita no mundo, porque o que habita na minha vida e na tua vida é a presença do soberano e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Pastor Manuel, Pastor Guerra, vocês são especiais demais na minha vida. Ronaldão, um beijo.